Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Automação. Eu sou a Lu Rabelo. Eu sou o Gustavo Rabelo, da Robotech Automação, e hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco uma convidada super especial da Ápice Comunicação. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre tecnologia, inovação e comunicação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Stephanie Barbosa, RH da Ápice Comunicação. Stephanie, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite vocês, obrigada pelo convite. Para a gente é uma satisfação imensa, um orgulho também fazer parte desse projeto. Legal. Que a gente tem acompanhado e de antemão parabenizo vocês por toda a entrega que vocês têm feito e essa democratização da comunicação. Obrigada a você, seja muito bem-vinda. Stephanie, a gente vai começar aqui falando um pouquinho antes de a gente iniciar o nosso bate-papo. Eu quero falar para o pessoal de casa, primeiro, antes de tudo, né, agradecer todo mundo que tem nos acompanhado aí em todos os episódios do Café com Automação, pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube para fazer a sua inscrição agora e enviar esse podcast que vai estar com toda a descrição ao final desse episódio para alguém que gosta desse conteúdo de automação, tecnologia, inovação e comunicação, e também deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, porque tem muito presente para quem fizer aí altos comentários durante o nosso programa. Eu quero falar um pouquinho também de todos os nossos patrocinadores, começando pelo pessoal da Vamos Tomar um Café lá de Minas Gerais. E a gente hoje vai presentear também, né? Vamos aproveitar, Gus. Vamos fazer as honras, vamos entregar o nosso presente para nossa convidada. Uau, só vi vantagem. Enquanto a gente, como o nosso programa, Stephanie, é muito sugestivo, né? Café com Automação. A gente vai servir um café para você. E eu quero falar para o pessoal de casa hoje que o café da vez, o café que a gente trouxe aqui para Stephanie provar, é o café Torra Medium Premium, lá do pessoal da Vamos Tomar um Café. Lu, estica pra mim. O Lu é o meu xará, tá, gente? O Luciano é o cara que produz esse café delícia aqui, ó. Esse é o café da vez, o café Premium que a gente vai servir hoje para Stephanie. Tá bem. E deixa eu aproveitar aqui, põe a minha Obrigada, Gu. Café Premium? Café Nossa. Premium hoje que a gente tá vai registrado que veio pra mim essa caneca, esse café, senão amanhã vai dar briga na Ápice, a gente tem que fazer mais episódios. A gente vai fazer outros episódios e a gente vai mandar a caneca pro time todo lá da Ápice. Tá Depois bom. A Stephanie vai contar pra gente quantas pessoas são pra gente presentear todo mundo. Eu trouxe também o café especial Torra Clara e o café tradicional. Depois vocês quiserem, quem quiser adquirir, quem quiser comprar aí o café do Lu e da Elizabeth lá de Minas Gerais, um café 100% puro, sem conservante, totalmente natural e gourmet, é só fazer um contato com o nosso time da Robotech Automação que a gente direciona vocês para lá. Isso aí. Gostou do presente? Conta Maravilhoso, já provei aqui, eu como sou entusiasta também do café. Ai, que delícia, depois conta pra gente Claro. se tu gostou. Tu toma bastante café? Bastante, é um clássico das agências, né? De quem trabalha com comunicação, é um pré-requisito pra entrar na agência, tem que tomar café. Tá certo, eu também, só confio em pessoas que tomam café. Só que tomam café, né? Mas vocês são do time com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar. Então a gente tá num patamar acima da cadeia alimentar, porque não é mesmo? tem que sentir, né? Exatamente, o sabor, né? O sabor do café, e com açúcar ou adoçante, seja lá qual for o Esse café aqui vai dar certo. Vai dar certo. Aproveitando o gancho, né, que eu não sou boba nem nada, né, ainda bem que eu me precavi, também trouxe um presente pra vocês em nome da Ápice. Espero que vocês gostem e que essa parceria ganhe muitos frutos por aí. Muito obrigada. Vai trazer bastante, a gente já ganhou um presente dela assim que ela chegou aqui nos estúdios, tá? Que é essa camiseta. Ó, mostra aí a camiseta lá pro pessoal de casa. Eu sou um modelo pessoal bonito, né? Isso aí, viu? Gente, nós ganhamos uma camiseta muito especial lá do pessoal da Ápice. Muito obrigada, viu? Ó, a gente super curtiu e agora tem mais. Vamos ver o que rola aqui pra gente. Vamos abrir aqui. Que gente. comporta o café quentinho, viu? Que delícia, olha! Olha aqui. Sempre quis coisa linda. Sempre quis ter uma garrafinha dessa. A gente tem lá em casa, muito legal. Mas não é térmica. Sim, e assim, top. É o que a gente fala, né? Uma deixa no carro, uma deixa na mesa do trabalho, outra deixa pra perder, outra deixa pra doar, então nunca é demais. Muito obrigada, pessoal da Ápice. Show, tá? Amamos o presente. Economizei uns R$100 aqui. Mais ou menos. Legal. Tem uma caneta também, ó. Pra gente anotar as caneta pautas. E marca-texto, 2 em 1, que a gente não é bobo nem nada. Mas não tô dizendo que é um povo prevenido. Caramba, vocês estão de parabéns, gente. Fazer uma competição aqui, depois a gente vai fazer umas trocas, porque a gente quer fazer uns brindes também legais aqui. Legal. Os nossos convidados, já sei pra quem que eu vou procurar. Com certeza. Viu? Depois a gente tem mais coisas ao longo do programa.
Stephanie, eu quero começar esse bate-papo contigo, pedindo para tu contar um pouquinho para nós, um pouquinho da história da Ápice. Quando que surgiu? Há quanto tempo vocês estão no mercado? Quem são os fundadores? Para a gente aproveitar e conhecer um pouco e o pessoal de casa também conhecer vocês. Claro. A história da Ápice sempre me emociona, assim, né? Eu não estou desde o dia que foi fundada, mas estou em boa parte dessa jornada. Ela começou 16 anos atrás com o Lucas e com o Felipe. Lucas Borges e Felipe Borges, eles são 2 irmãos. O Felipe é formado em publicidade, o Lucas é jornalista. E eles sempre tiveram essa inquietude, né? De inovação também, né? Legal. Que a gente fala muito lá dentro da agência que a inovação também parte dessa inquietude, né? Sim. Do empreendedor, enfim. E eles ainda estavam na faculdade quando eles vamos fazer algum negócio dentro da nossa área, né? Que bacana. E 16 anos atrás, eles montaram uma agência mais focada em assessoria de imprensa, né? Para empresas. Lá atrás já foi muito disruptivo, porque os portais de notícias estavam começando. Então, assim, se a gente for falar, hoje é muito comum, né? A gente lança mídia em muitos portais. Mas se a gente for falar de 16 anos atrás, não era tanto, pelo menos não na nossa região. Sim. Eles foram meio que na margem contrária, também investiram na assessoria de imprensa, né? Que é a comunicação para divulgar as empresas dentro dos veículos de comunicação. Legal. Só que, como eu já mencionei, sobre essa inovação, essa inquietude deles o tempo todo, eles perceberam, 16 anos atrás, uma outra oportunidade de negócio que foram as redes sociais. Hoje, pra gente, faz muito parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, quase que natural, né? A gente acordar e ver alguma coisa. Só que anos atrás não era. Tanto que, quando eles iniciaram, o Facebook tava era ainda o ápice, sem trocadilhos, mas acabou que calhou. Sim. Era ainda uma rede prioritária de muitas empresas. E ali eles enxergaram uma oportunidade de negócio também. Legal. De fazer a comunicação converter ali dentro das redes sociais. E aqui na nossa região eles foram pioneiros nessa inovação dentro da comunicação, né? De investir assim, Pô, Robotech, vamos investir no teu Facebook? Que legal. Isso aí é um negócio, vender esse produto, né? E uma das marcas que a Ápice tem, hoje a gente tem muito forte na nossa conexão mesmo, como empresa, né, é resultado. Então, Ápice é comunicação com resultado. Legal. Então, desde lá atrás, na assessoria de imprensa, depois quando nós migramos para as redes sociais e nos tornamos experts nessa área mesmo, a gente sempre levou para o nosso cliente o resultado. Seja em conversão, seja em autoridade, seja em aparecer para um grande público. Enfim, a gente sempre dentro do negócio, como isso vai dar o resultado? Porque no fim, quem contrata quer ver o resultado, né? Sim. Daí, claro, ao longo do processo, certamente a gente vai falar sobre isso, sobre essa personalização, sobre o mercado de atuação de cada um. Mas esse resultado sempre foi uma marca muito forte deles mesmos, né? De tipo, beleza, tô aqui, é muito massa, mas o que eu vou te gerar de resultado? Então, isso já tá no nosso DNA. E tempos depois, o nosso cliente mais antigo é o Farol Shopping de Tubarão. Eles nos procuraram anos atrás, esse ano passado fez 10 anos que eles estão conosco, por causa do trabalho que a gente estava tendo com outro shopping. Eles viram e, acho que faz sentido pra gente. Então, assim, o resultado que a gente estava dando. E depois de um tempo, disse, tem mais mercado pra gente. Depois viramos publicidade também, né? Sim. Então, a gente atua em todos os campos da comunicação. Mas já tem muita agência de publicidade em Criciúma. Não, mas é o que a gente estava falando antes nos bastidores, né? Tem mercado para todo mundo. Tem. E o diferencial de cada empresa são as pessoas que estão lá. Exato. Então, assim, o grande diferencial da Ápice certamente são os nossos fundadores e gestores. Legal. O Lucas e o Felipe. Tempos depois, né, quando a gente virou publicidade, a Paula Borges, Bife Borges, também entrou conosco. Ela é nossa diretora de atendimento. E ela fechou esse trio de inovação mesmo e de DNA da Ápice. Então, assim, todos que conhecem a gente lembram dos resultados e também lembram. A figura dos 3 também é muito atrelada à autoridade que a Ápice tem no mercado. Bacana. Então, acho que isso é fundamental e faz muito parte da nossa trajetória. A gente tem muito orgulho de contar essa história de que, sim, tem espaço para inovação. E hoje, 16 anos depois, consolidados no mercado, a gente já está com uma outra postura, entendendo quais outros clientes que a gente...
quais clientes que a gente vai apontar agora. Legal. E a gente percebe que ainda tem muito campo pra gente inovar, pra gente crescer, pra gente potencializar, né? Bacana. E a Apsi hoje tá em Criciúma, mas eu sei que tem uma filial aqui também bem pertinho da gente, que é Floripa, né? Nossa base aqui é Criciúma, nós nascemos aqui, mas a gente tem uma filial lá em Floripa. A nossa filial já tem uns 4 anos, mais ou menos, e hoje oficialmente a gente tem um cliente oficialmente lá, né, que é a Celeste, que entrou em janeiro desse ano. Nós somos responsáveis pela conta de publicidade. Depois, mais pra frente, provavelmente a gente vai falar de alguma coisa que tem aqui. Claro, e estamos certeza. muito felizes que nossa primeira campanha com a Celeste, que esse ano já foi premiada internacionalmente, então pra legal. gente começamos muito bem. Premia a gente internacionalmente também. Assim, ó, vocês não estão entendendo, assim, os nossos parceiros, eles são extremamente estratégicos e é gente muito boa, assim, que tá conosco, sabe? E a Apsi, eles vão, a Stephanie trouxe pra gente aqui alguns prêmios internacionais, porque eles não ganham prêmios nacionais, né? Eles vão logo pro patamar internacional. Vocês não estão entendendo. Então, ao longo do programa, ela vai mostrar pra gente esses prêmios, vai falar um pouco sobre tudo que já tá acontecendo lá nos bastidores. Eu quero, de antemão, agradecer todo o time da Apsi, que vai, com certeza, estar nos assistindo. Felipe, Lucas, a Paula, o Morvan. Tem mais alguém? Esqueci de mais alguém ali da direção? Além do time, são os 4. O Ju, que acabou não podendo hoje aqui, né? Mas ele vai voltar. A gente vai ter mais episódios, tá, galera? Esse é o primeiro episódio que a gente vai ter aqui com o time da Apsi, mas a gente vai ter muito papo bacana pra tratar com eles, então é o primeiro de muitos, tá? O pessoal vai ficar com a gente aqui por muito tempo, vai ser uma parceria muito legal. E eu queria perguntar já, Stephanie, qual é o foco hoje atual da Apsi? Porque a gente, quando fala de uma agência de publicidade, de comunicação, a gente até comentou, né? Tem mercado para todo mundo. Mas hoje a Apsi, né, começando lá no início como uma assessoria de imprensa, qual o foco que vocês estão hoje? Vocês atendem qualquer tipo de público? A gente vai falar um pouquinho da indústria, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas hoje vocês optaram por um público específico, um segmento específico ou não? Qual é a pegada de vocês hoje? Então, a gente é para quem faz sentido com o nosso negócio, né? Quem acredita no nosso propósito também. Às vezes parece uma frase pronta, mas não. Hoje a nossa trajetória foi muito construída dessa maneira, né? Ao longo do processo, muitos clientes entraram, muitos clientes saíram e faz parte do jogo, né? E vai seguir assim. Então, assim, a gente não tem uma área de atuação específica. O que a gente preza muito é de não atender clientes do mesmo nicho. Por exemplo, um dos nossos clientes da área da saúde é a Unimed Criciúma. A gente não quando chega alguma abordagem pra gente, enfim, a gente já faz um pré-filtro antes de mesmo de ir pro atendimento, por questão de ética mesmo, compliance e de valorizar, também, né? Pra não dar esse choque, né? Exatamente, de valorizar quem acredita na gente, né? Exato. Mas de antemão a gente também já sempre indica profissionais que de repente possa fazer sentido para essas outras empresas. Legal. Então hoje por exemplo, os nossos clientes hoje de atuação, vocês vão perceber que são variados. Nós temos a Prefeitura de Criciúma, a Câmara de Vereadores de Criciúma, a Prefeitura de Sombrio, a Prefeitura de Balneário Rincão, a Celesc, né, que é atrelada ao governo de Santa Catarina, o Poder Judiciário, o TJSC, temos também o Farol Shopping em Tubarão, que é o nosso cliente mais antigo, 10 anos conosco, eles fizeram toda a jornada, né? Começaram como digital e assessoria de imprensa, depois hoje a gente já tem a conta deles de publicidade também. Uma parceria de 10 anos já. A própria Unimed Criciúma. Legal. E se eu tiver... a Cooper Aliança, às vezes a gente não lembra de todos de uma vez. A Cooper Aliança também entrou conosco ano passado. Então, é uma gama de clientes que acreditaram na gente, que a gente também acreditou neles, que fez sentido, né? É uma parceria que a gente vai construindo dia a dia. Então, a gente se orgulha muito de ter esse leque muito variado de clientes, porque a gente aprende muito também durante essa jornada, né? Que legal. E, Guto, quer fazer alguma pergunta para ela? Você deu espaço, porque eu sempre falo aqui, né? Então fica à vontade. Vai deixar nós dois falar, tu só vai falar boa noite. Não, fica tranquilo. Senão eu sigo aqui com ela. Bem segue boa. Que daí eu vou pensar em alguma Perfeito. Como é que o time da Apsi hoje, Stephanie, enxerga o marketing, a evolução, né, do marketing dos últimos anos, né? Como a Apsi está há 16 anos no mercado, o que tu poderia sinalizar pra gente que vocês observaram de 16 anos para cá? O que mudou ao longo dessa trajetória, os próprios nichos de mercado que passaram a procurar vocês? O que tu poderia citar, assim, que é algo que vocês, quando conversam lá internamente, percebem que mudou de lá para cá?
No dia a dia, a gente percebe muito a rapidez com que a informação passa, que é compartilhada, e como os clientes querem estar cada vez mais atualizados, né? Então, assim, a gente percebe no nosso próprio uso diário, né? De rotina pessoal. As redes sociais são muito rápidas, muito instantâneas. Cada vez mais as coisas perdem o valor, a importância muito rápido, né? As próprias trends são muito rápidas. Então, essa velocidade é uma coisa que a gente precisou se adaptar muito, de entender também para orientar o nosso cliente, de que, isso aqui tu pode ir acelerado, mas isso aqui tu tem que dar uma segurada. De repente, tu entrar nessa trend não faz tanto sentido pro teu negócio. Criar essa conta não faz muito sentido pro teu negócio. Ou, de repente, não, faz sentido, mas, de repente, não dessa maneira. Tu pode adaptar. Então, de entender, mostrar pro cliente cada vez mais, porque o cliente quer tudo, né? E faz parte, é justo o que ele queira. Mas para isso que ele contrata direcionamento, né? Exatamente, por isso que ele contrata uma agência para ter essa visão técnica. Ele é técnico do negócio dele, vocês são técnico do negócio de vocês. Tipo assim, mas a gente é técnico na comunicação, né? Tipo assim, o nosso negócio é robótica e automação. Se a Apps fosse pegar o nosso negócio agora, quais pontos primeiros vocês elencariam, assim? Então, uma prática que a gente tem muito comum dentro do nosso atendimento como um todo, isso começa desde lá, da abordagem, antes de fechar o negócio. Seja, o Lucas e o Felipe são mais focados nos nossos clientes públicos, a Paula é focada nos nossos clientes privados. Então, independente da abordagem de quais dos atendimentos que seguiria, vocês seriam na parte privada com a Paula, mas a gente faz primeiro uma imersão no negócio de vocês. Porque, assim, vocês são os técnicos de vocês. Então, a imersão literalmente, né? A gente vai lá, vai conhecer o que e entender essa essência que eu falei aqui sobre a história da Apps, que me emociona. A gente quer ver essa emoção de vocês também, para entender o que é importante para vocês. Que legal. Porque, assim, eu não entendo do negócio de vocês e não sou obrigada a entender até começar a trabalhar para vocês, né? Exato. Mas, assim, entender... Quando a gente vai em loco, a gente consegue entender aquilo que move vocês. Que legal. Entender o olhar, porque vocês, dentro do dia a dia de vocês vão ver aquela tecnologia, aquele equipamento ou aquela rotina com um olhar que a gente não tem, que é o olhar técnico, mas é o olhar do sentimento também, porque vocês que construíram, vocês sabem o peso que cada uma daquelas coisas teve. Então, o passo 1, imersão, saber quem são vocês de fato e o que tem valor para vocês, para que a gente também se conecte com vocês dessa maneira, conecte com a marca de vocês, né? Para que a gente também vista a camisa da Robotech. Ai, que bacana. Passo 2, a gente vai para dentro de casa fazer o nosso dever. Emocionado. Nossa, eu quero. Paula, a gente tá assim, eu quero uma comissão dessa venda, Paula. Não, passo 2, a gente vai fazer o nosso dever de casa, né? Claro. Que é o estudar, é a parte técnica. Vocês fazem o dever de casa de vocês, né? Sim. E a gente também faz. O famoso brainstorm que todo mundo fala, ou fazer todo esse negócio, ó. A gente costuma, né, quando a gente vai fazer principalmente essa primeira abordagem, as pessoas que vão trabalhar diretamente com vocês no dia a dia, que às vezes vocês não vão ver, mas as pessoas que vão produzir os materiais vão pensar as ideias e, enfim, legal. Nós vamos lá, essa equipe volta e nessa nossa pesquisa interna, nessa nossa loucura interna, a gente chama o time todo para também o olhar de fora, né, de quem não esteve lá, para também ter esse sentimento, porque eventualmente uma pessoa vai pegar férias, eventualmente a pessoa vai ter um day off, que é um benefício que a gente tem de aniversário, mas eventualmente todo mundo inteirado para também ter esse sentimento, né? Que legal. E passo 3, a gente vai celebrar as nossas conquistas, assim como os nossos outros clientes, Unimed Criciúma, a Prefeitura de Criciúma e outros tantos. Bacana. Então, assim, a gente preza realmente, porque às vezes parece só um discurso bonito, mas não, esse é o nosso modo de trabalho. E eu eu tenho certeza que a nossa receita do sucesso é justamente essa, é a personalização, porque da mesma forma que a gente tem o conhecimento sobre o nosso negócio, o amor por aquilo que a gente faz, a gente sabe os degraus que a gente teve que subir, as pedras que a gente teve que levar nesse caminho, quem sabe do negócio de vocês é de vocês. Então seria muita prepotência da nossa parte falar que eu sei mais do que vocês. Não, eu sei de comunicação. Então agora vocês me dão a parte técnica de vocês e a gente vai fazer esse match, né? Então não tem uma receita pronta, é personalizada. Que legal. É engraçado como os nossos parceiros que vêm aqui, como eles se conectam com a gente sem a gente ter programado isso antes, né? Eu acho engraçado, gente, para você que está em casa e que está acompanhando esse bate-papo super bacana,
todos os nossos patrocinadores que vêm aqui, eles falam essa premissa que eles têm com relação ao cliente. Esse olhar diferente, né? Sim. Porque não é simplesmente eu contratar o time da Ápice e vocês fazerem um trabalho por fazer, ou porque... Não, eles querem entender a nossa essência, entender como eu funciono, entender o que a gente entrega. A gente, Robotech, também tem muito isso com o nosso cliente. A gente também faz esse filtro, a gente não entrega qualquer coisa, a gente não entrega qualquer equipamento, qualquer tipo de robô. Não, eu preciso saber onde dói, né? O que ele precisa de fato. E eu achei muito bacana esse olhar que vocês têm com o cliente de vocês também, porque deu match aqui, né? Eu já quero. Pois é, já vamos marcar já. Porque assim, vamos marcar já. Paula, qual a tua agenda aqui? Paula, bota na agenda. E eu acho que é muito legal porque vocês conseguem olhar para o cliente e não só assim, tá, vou fazer um marketing deles, vou cuidar das redes e tudo mais. Não, vocês querem mergulhar com a gente para que desse mergulho saia algo muito estratégico. Sim, exatamente. Né, de sucesso, porque o sucesso do cliente é o sucesso de vocês. Exatamente. Tanto é que tu vai falar pra gente, até se tu quiser aproveitar, fala um pouco pra gente dos prêmios. Gente, a gente tá aqui com uma agência extremamente premiada. Exato. São mais... 4, Paula, pelo que eu tô vendo? Não, aqui são 9. Olha, e esse ano a gente ganhou mais 2. Acho que foi 2022, posso estar me confundindo com as datas, porque na verdade eu sou de humanas, estou em exatas, mas sou de humanas. Mas uma moça que trabalhava com a gente, a Elo, era da nossa mídia, ela nos provocou, né? Tipo, tá, gente, por que vocês não se inscrevem? Só pra gente medir a febre. Porque às vezes, a gente sabe o nosso potencial, mas a gente tem um medo, né? Do tipo, será que? Será que? E à época a gente escreveu o prêmio um jingle que a gente tinha feito para uma clínica de reprodução assistida. E logo na primeira inscrição a gente ficou em 3º lugar como melhor jingle de Santa Catarina. Uau. Então, assim, daí o que a gente fez quando a gente gosta de uma coisa? Agora a gente só vai fazer premiada. Então, assim, isso foi lá em 2022. Nossa história começou 16 anos atrás. A gente só começou a testar as premiações em 2022. Que bacana. E no ano passado surgiu a gente viu essa premiação lá em Portugal, Lusófonos da Criatividade. É uma premiação extremamente técnica. Ela é para todos os países com a língua mãe portuguesa. Então tem vários países. A premiação acontece lá em Lisboa, em Portugal. E ela é focada nas agências de publicidade. E assim, quando eu falo que ela é muito técnica, é porque quando a gente vai se inscrever, a gente tem que colocar lá o título, o case, a peça, que é muito bonita. Porque às vezes as pessoas também ficam só é só bonito. Não, o bonito também conta e conta muito. Claro. A ideia também conta e conta muito. Mas ali eles avaliam muito a técnica mesmo. Então assim, a gente teve que apresentar video case, que é o quê? Os resultados que a gente teve com aquela campanha que foi... Depois eu trouxe a minha colinha aqui, né? Mas assim, o resultado que aquela campanha, para além de ser bonita, para além de ter sido uma ideia muito disruptiva, que resultado que ela teve? Lembra que eu falei lá no início? Nosso foco também sempre foi resultado. O que ela converteu? A Unimed Criciúma, nossa, muito legal essa campanha, mas tá, e daí? Foi só legal? Não, a gente teve reconhecimento de marca, a gente teve uma conscientização sobre ansiedade, sobre olhar para si, sobre conexão, sobre cuidado com saúde. E, para além disso, 500% de aumento de vendas comparado aos 3 meses anteriores à campanha. Meu Deus. Então, tudo isso, é por isso que a premiação é muito técnica. Eu vou ler aqui rapidinho. Claro. Só mostra antes pra gente o que é esse trem? É um trenzinho? Esse trenzinho. Que ele é do Prêmio de Portugal? É do Prêmio de Portugal. É um clássico de lá, eles trouxeram, como a gente é muito performática, uma palavra que a gente gosta muito de usar lá na Ápice. Legal! Mas eles trouxeram para que os nossos gestores, né, os nossos diretores, a Paula, o Lucas e o Felipe, foram até Portugal no ano passado, isso aqui a gente ganhou em dezembro. A gente inscreveu em 21 categorias, né, de diversos a mesma campanha em 21 categorias no total, e ganhamos 9. Esse ano nós inscrevemos 3 trabalhos e ganhamos 2. Ainda não chegaram de Portugal, estão vindo a navio. Os próximos programas já vão estar aqui. Então, assim, vou falar por ordem. A gente ganhou ouro com a campanha Criciúma 100 anos de frente para o futuro, que foi a campanha do centenário no ano passado, da Prefeitura de Criciúma, né? Então, foi uma mega campanha que a gente teve divulgação em todo o estado, inclusive. E a gente ganhou na categoria ouro, melhor uso da mídia em rádio, porque a gente criou um jingle que, além da letra ser também produzida ali
dentro da contratação dos profissionais que a agência fez, também foi feita 100%, ela cantada por artistas locais. Então, são vários artistas de Criciúma que cantaram a música. Então, também teve essa... conhece algum? Marília Dutra, Neguinho. Que legal. Vários, o próprio coral. Então, assim, essa identificação mesmo com o público, né? Então, a gente ganhou o ouro como melhor uso de mídia em rádio e o bronze com essa campanha Relações Públicas, bronze como campanha governamental, né? Que bacana. Com a Vai Com Calma, A Vida é Uma, que foi uma campanha belíssima também que a gente fez para a Unimed Criciúma. A Unimed Criciúma é um cliente que nos desafia muito e positivamente, porque a gente gosta da loucura deles e vice-versa. Então, a gente fez com a música clássica, né, do Lenine, aquela Paciência, ela é toda a trilha sonora da campanha. E aquela música eu já... chorei largado, né? Aí, o foco todo da campanha era esse incentivo. Aí a gente usou o menino fazendo um movimento em Libras, né? Identificando a calma. Foi linda a campanha, eu lembro. E daí várias cenas do dia a dia, né? Do cotidiano, de coisas que a gente se estressa. E não é assim, a gente não vamos ser hipócritas. Não vou ter descontentamentos ao longo do dia. Não, mas assim, será que a gente precisava ter esse descontentamento nesse nível para essa coisa? Não, então a campanha era muito sobre isso, né? Porque os desafios estão aí no dia a dia, mas é como a gente lida com isso no nosso processo. Sim. Então, além da campanha em si, a gente fez toda uma ação. Então, tudo isso aqui que vocês fazem, né? Que, aliás, quero deixar registrado que eles são excelentes profissionais maravilhosos, de alto padrão, quero contratá-los para a agência, mas assim, todo esse bastidor, a gente fez uma ação dentro do Heriberto Wilson, num jogo muito emblemático de Criciúma, fizemos uma ação de acender as lanternas, para fazer todo esse movimento, no mesmo momento, rodou a campanha na TV, então todo esse pensamento dela como um todo, né, pra ver como tem a técnica, né, assim como vocês têm na área de vocês, nossa área da comunicação também. Deve ter emocionado muitas pessoas. Sim, até hoje quando a gente assiste que a gente vai inscrever em prêmio, vai entrar em licitação que a gente bota, né? Foi a gente que fez. Deve dar um orgulho, né? Orgulho, com certeza. Assim, né? E é aquele negócio, né? Mudar a vida das pessoas mesmas, né? Então, assim, com essa Vai Com Calma, A Vida é Uma, da Unimed Criciúma, a gente ganhou prata na categoria Responsabilidade Social nas redes sociais. Uau. Prata na categoria Saúde e Bem-Estar de hospitais, clínicas e prestadores de serviço. Prata em Saúde e Bem-Estar sobre saúde mental e bronze na campanha de conscientização com o tema saúde. Então, totalmente linkado com o nosso cliente também, né? Aí eu trouxe até aqui além do dado que eu já tinha falado para vocês sobre o aumento de vendas, que é o resultado, a conversão direta com a campanha, que ela, além de emocionar, além de ser muito bonita, ela teve um impacto muito grande, mais de 500 milhões de impressões a gente teve. Caramba! Né? Fora a mídia espontânea, o que é mídia espontânea, né, gente? É aquela que a gente não paga para estar lá, né? Um comercial na TV a gente paga para estar lá, né? É muito disputado, inclusive. Então, a mídia espontânea é aquela que vai compartilhar, que a pessoa manda. Então, assim, eu vi, me emocionei, eu vi realmente, casou com aquela situação que eu estava vivendo naquele dia. E a outra que a gente ganhou também foi que, não sei se vocês foram abordados, não, impactados por essa campanha, mas é do Wagner Espíndola, nosso prefeito Vaguinho, morador de rua. Foi também feita pela APSE. Que legal. Foi muito massa aquela campanha. Mexeu com muita gente essa campanha. A gente ganhou prata em Relações Públicas, campanha governamental, prata na campanha viral nas redes sociais. Caramba! E bronze na sustentabilidade de causas sociais, relação a problemas sociais mesmos, né? Deus. Então, assim, é algo que a gente também foi muito além do que a gente esperava. A gente sabia que tinha um propósito, mas foi muito mais. Até hoje, às vezes, eu tô rolando o feed e aparece, prefeito de cidade, e no sul de Santa Catarina. Mexeu, rodou o Brasil todo essa campanha, Brasil todo. Né? Foi muito legal. E, de novo, os dados, né? Além da conversão, da conscientização como um todo, né? O Vaguinho passou mais de 20 horas no personagem ali, né? Entendendo e vendo como é que funcionava a própria estrutura da cidade para esse acolhimento, né? Não só dos moradores, mas também a estrutura da prefeitura de Criciúma para dar esse amparo. A gente triplicou o número de internações voluntárias em Criciúma depois da campanha. Teve redução
no número de pessoas em situação de rua, né? Toda essa análise Nossa, que energia boa, hein? Nossa, que energia. A gente tá diante de um gigante, né? Pois é. Pra não falar um monstro, né? Pois é. Caramba! Eu tô impactada. A gente teve a criação do Observatório Municipal, que monitora o deslocamento e garante que esse desenrolar da pessoa conforme ela vai evoluindo. Sim. Fortalecimento da rede de apoio, ou seja, mais contratação de assistentes sociais para a cidade, né? Uhum. Foi visto essa necessidade, porque assim, mas precisa quanto? Para quê? Por quê? É igual uma contratação dentro de uma empresa, né? A gente precisa disso, mas é disso que a gente precisa ou não? Com essa análise foi visto, foi sentado e visto. E inspirou vários outros municípios também a olharem para esse lado, né? Essa é uma das bandeiras muito fortes do Wagner, do Vaguinho. Sim. Então, ele também abraçou essa ideia, enfim, de fazer de uma maneira diferente. Então, tudo se conecta o tempo todo, Sim. né? O resultado é muito massa, de tipo assim, valeu a pena. Mas tudo parte de uma ideia, de uma inquietação, de uma inovação. Isso também é uma inovação. E, tipo né? assim, o que tava fazendo na hora que não, vamos botar o Vaguinho de morador de rua? Então, o Lucas, ele é quem faz o atendimento direto ali com a prefeitura, essa formação do prefeito, né? Não foi não foi com a prefeitura. Mas numa conversa paralela, o Vaguinho, com essa inquietude, ele tinha visto algumas ações, se eu não me engano, posso estar enganada, em Curitiba, e ele... e se a gente fizer tal coisa, o que a gente pode fazer? E eles, nessa conversa de bastidores, o Felipe também, né, o nosso diretor, eles foram pincelando essa ideia. Que legal. Vou contar o bastidor, Lucas, não briga comigo. Chegou o Felipe um dia só assim, preciso de um café às 5 horas da manhã amanhã. 5 da manhã. 5 da manhã, não Bem me disse tranquilo. mais nada. Por quê? Porque era muito importante essa descrição, né? Que essa informação não vazasse, para que a gente pudesse ter a conversão real, né? Que legal. Porque ali, para além de uma ação, é muito bonito tudo isso aqui. Isso aqui na verdade, é só a cereja do bolo, né? Mas por trás tem toda essa ação. Sim. Era muito importante que fosse sigilosa essa ação. Tanto que a esposa do Vaguinho soube só no dia. Ela não soube antes. E não que ela fosse fofocar ou qualquer coisa do tipo. Sim. Não era esse o ponto. Sim. É para ser o mais discreto possível, para ter o mínimo de impacto, interferências por fora. Sim. Então, daí fomos lá, contratamos, enfim. 5 da manhã estava a equipe de maquiagem, a produtora que acompanhou o Vaguinho ali à distância, a maquiadora, o Lucas e o Felipe, e foi feito tudo antes do pessoal da agência chegar. Foi também na agência, foi na nossa sala lá, para começar. E jogamos ele pra rua, e assim foi. A própria a produtora que acompanhou foi a paisana, então tinha que ter essa descrição para não interferir mesmo, claro. né? Porque assim... De novo, a premiação, o case ter sido viral nas redes sociais, todas essas ações, sim, são muito legais, mas não era o nosso foco e não era o foco do Vaguinho também. Toda a intenção era, o que a gente pode extrair daqui? É uma maneira diferente de eu pensar numa política pública que vai fazer diferença para Criciúma. Mudar a história, né? E que fez. Está fazendo ainda, que né? bacana. Porque a gente vê eles muito atuantes nisso. Gente, eu não sei vocês de casa, né, que estão nos assistindo, mas assim... Quanta informação. Desculpa que eu falo rápido ainda, mas vocês me deram um café, gente. Serve mais, não sei como é que tá de café aí, fica à vontade, tá? Por favor. Gente, eu quero falar pra vocês aqui, primeiro que eu tô impactada, né? Eu não tô aqui ficando de boca aberta pra não ficar feio aqui na câmera, mas assim... O pessoal da Ápice, vocês estão assim, triplamente de parabéns. Eu conversei com o time lá na semana do nosso podcast aqui, mas assim, não é nem um terço daquilo que me contaram, tá? Eu vou falar, eles são modestos, mas assim, eu já quero, a Robotech já é cliente da Ápice, já somos. Que bom que eu trouxe uma caneta pra gente assinar um contrato. Vamos até assinar o contrato depois aqui do programa, com certeza, porque assim, eu tô, de verdade, gente, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela excelência, Gustavo da mesma forma, né, a gente é sagitariano e a gente tem muito essa coisa de fazer as coisas de forma muito bem feita, né, muito estratégica, né, e eu tô impactada com o trabalho de vocês, quero falar para você que é dono de indústria, dono de varejo, de modo geral, que tem um empreendimento e que está buscando uma agência que pensa de forma disruptiva, diferenciada, e que não olha apenas para o teu negócio como um olhar qualquer, você está diante de um monstro, né? Um monstro no bom sentido, porque eles são gigantes, assim. Eu nunca tinha parado, Stephanie, de verdade, para conversar com um dono de uma agência que tivesse tamanha quantidade de premiação e que olhasse para o cliente com
com tanto empenho e que trouxesse dados tão precisos, porque tu percebeu que eles não é apenas um comercial, não é apenas uma campanha, verdade, muita coisa por trás disso, entende? Então assim, olha, que competência, eu vou chorar. Eu tô, ó, seu Morvan, eu tô te, Ô, chefe, gente, vocês estão tu tem que vir aqui, cara. assim, ó, meu, cara, vai ter muito bate-papo bacana, tá, gente? Não, uma coisa que eu acho interessante, já que tu comentou nesse negócio do Vaguinho, talvez vamos fazer esse vídeo chegar nele pra ele vir aqui contar essa experiência pra gente. Legal, né? com certeza. Quem sabe vem com vocês numa próxima, claro, né? A gente vai trazer eles muitas vezes, tá? Vocês vão ouvir falar muito aqui de comunicação, automação e tecnologia. Stephanie, me conta uma coisa. A Ápice já atendeu e pode falar pra gente se tem diferença de um atendimento de uma agência para uma indústria, né, falando na parte de marketing mesmo e tal, e para um varejo, por exemplo, ou não tem diferenciação, ou tem por conta do segmento, do tipo de cliente, por todo esse filtro que vocês fazem. Primeira pergunta, vocês já atenderam alguma indústria? Já atendemos. Perfeito. E se, com base no atendimento dessas indústrias que vocês já prestaram, perceberam muita diferença quando vocês vão atender uma pessoa que não é indústria, por exemplo, uma empresa? Olhando assim na minha percepção, que estava na ponta, né? Literalmente atendendo o cliente ali no dia a dia, fazendo as redes, pensando no conteúdo, e com que a gente conversava com a Paula, que era o atendimento também direto desses clientes. Proporção, né? Sim. Tudo é muito, né? Então, assim, a gente vai visitar uma fábrica, a gente teve 2 indústrias, uma de alimentos e uma de tintas, que são gigantes também. Sim. Então, a gente se desafiou muito, principalmente do tipo assim, conteúdos que façam sentido para todas as regiões do Brasil. Pensando em redes sociais, né? Que esses clientes em específico, a gente atendia as redes sociais. Então, assim, como é que eu vou conversar com... Tá, legal, eles são referência aqui em Criciúma e eles são referência na cidade que eles nasceram. E são referência em vendem para boas partes do Brasil, mas nem todo lugar tem eles como referência. Então, como é que a gente vai comunicar dialetos? Como é que vai fazer sentido, né? De alimento? Que tipo de alimento que é? Doce de leite, doces de modo geral, goiabadas, molhos, né? Ketchup, maionese, molho verde. Então, assim, mas é muito mais pra parte de doce, essa indústria que a gente atendeu. E tintas, né? Que daí, além disso, além da tinta pra casa, enfim, mas tinha os subprodutos, que era tinta automotiva. Então, era um nicho dentro do nicho dentro do nicho. Então, assim, se me permitem, né? Que eu gosto de falar, você já viu. Sim, é importante. Mas, assim, por exemplo, nessa questão dessa indústria que a gente atendeu de tintas, eles eram muito fortes em algumas, aqui, né? Óbvio, mas em muitas regiões do Brasil, mas em outras eles não eram, e eles queriam chegar nesse mercado. Legal. Então, assim, como a gente fazia esse trabalho nas redes sociais, a gente direcionava a gente tinha a página mãe ali, enfim, que tem os conteúdos de marca para relevância e tal, mas a gente pensava em conteúdos lá para a região norte, lá para São Paulo, o próprio aniversário de cidade, que para algumas regiões faz muito sentido. Tem gente, mais uma empresa fazendo. Mas tem lugares que é muito significativo, né? Significativo aquela empresa, principalmente a empresa que está chegando, né? Sim. Chegar com a humildade de conhecer onde é que tu tá chegando. Exato. Então, e daí para além de eles quererem chegar como um todo, levar toda essa relevância, essa autoridade que eles tinham aqui para todo o Brasil, e eles vendiam para fora do Brasil também, eles queriam também se fortalecer dentro da seita, posso dizer, não, tô brincando, automotiva mesmo. Legal. Então, assim, o que a gente fez? Na época, de novo, hoje é muito comum a gente ver influenciadores, né? Claro. Influenciadores, inclusive, virou uma profissão, né? A gente, quando começou a trabalhar com influenciadores no Farol Shopping, muitos nem emitiam nota, a gente só pode fazer com nota. Então, assim, a gente acabou participando desse processo da valorização da classe também, né? Da estruturação deles como um negócio, como uma marca. Então, assim, quando a gente iniciou, não era tão comum. Então, quando a gente fez para essa marca específico, por exemplo, eu lembro de 2 cases muito legais, assim, que a gente fez, que na época era muito inovador, né? E de fato foi. Então, assim, a gente fechou com uma menina, que ela é no YouTube, ela era muito em fazer reformas, né? Faça você mesmo, né? Legal. E ela tinha muito essa vida que tinha muito a ver com a marca. Então, assim, a gente contratou ela na época. Era um investimento altíssimo, principalmente porque, de novo, não era comum ainda, né? Tava se falando muito, mas aí eles ainda disseram, será que vale a pena esse investimento? O que eu vou ter? Tal. Fizemos, e ela era muito atrelada
concorrente direta deles, né? Então, assim, ela fechava muitas parcerias com essa segunda marca, só que ela não tinha um contrato fixo, então ela podia fechar conosco. Então, assim, a gente já começou o trabalho antes de ter o vídeo oficial, que a gente fechou com ela um vídeo. Antes de fechar o vídeo oficial com ela, a gente já foi trabalhando. Ela sutilmente foi virando as latas da outra tinta para aos poucos não entrar só... entendeu? Entendi. E hoje, o que tu percebe de diferença, Stephanie, se vocês fossem contratar, se vocês ainda tivessem com essa empresa, né? Usando esse segmento que tu tá falando, que é o de tintas, e vocês fossem trabalhar com uma empresa de varejo, uma loja de roupa, uma empresa de têxtil, por exemplo. Tu percebe alguma diferença entre os segmentos? Eu digo no ramo do marketing, quando vocês vão fazer esse filtro. Sim. Claro, né? Considerando o tamanho da indústria, que isso tudo conta, né? Sim. O público-alvo, onde eles querem atingir, quais cidades. Tem alguma diferença? Sim, principalmente se o varejo é a venda direta, né? É o rápido, é o concorrer pelo WhatsApp e todas essas coisas. Nesse caso específico dessa influenciadora que a gente fechou com a empresa de tintas, com a indústria de tintas, a gente fez uma cor específica para ela, então a gente também teve esse valor do tipo do novo. Tá bom. Esse lançamento foi com ela e foi uma cor feita para ela, que ela pintou o banheiro dela. Era um rosa maravilhoso. E assim, a gente preparou a empresa do tipo, a gente tá sugerindo essa contratação para que vocês vendam muito, né? Bacana. Só que eles não acreditaram muito que ia vender e faltou estoque. Porque aqui, de gente indo atrás daquela cor, então em várias regiões do país. Então, o resultado. Não posso falar um palavrão, mas... Legal. Caraca. Não pode falar um palavrão. Caraca, então, assim, isso também foi um aprendizado pra gente do tipo, pode não dar, né? Porque pode acontecer, mas a gente tá fechando com a intenção que dê. Então, vamos nos preparar para que dê. E o outro influenciador que a gente fechou na época, falando desses subnichos de indústria especificamente, eles queriam se colocar como autoridade dentro da linha automotiva. Então, assim, eles são muito fechados, né? Eu não tô acompanhando o mercado, mas na época era. Mas era. Então, assim, dentro o Instagram já tinha superado em números e em relevância, assim, de modo geral, o Facebook naquela época. Só que, para esse subnicho específico, eles tinham comunidades dentro do Orkut, que era um grupo fechado, que eles falavam sobre as coisas deles. E a gente, como marca, não poderia entrar. Eu, Stephanie, não poderia entrar. Mas eu poderia contratar a Lu, que é uma referência dentro daquele subnicho, pra falar de mim ali. E foi isso que a gente fez. Perfeito. Então, a gente fez daí um contrato, acho que por um ano, eu não me lembro, com um menino, que ele é um influenciador aqui de... Eu sigo ele no YouTube até hoje. Porque eu gosto do conteúdo dele. Eu não tenho nada a ver com... Não entendo bolhufas. Eu sequer dirijo, né? Mas, enfim. Mas eu gosto muito do conteúdo dele, da maneira como ele se comunica. Que legal. E ele era a nossa referência. Então, ele é lá de Florianópolis. E daí a gente contratou ele, e daí, claro, na sutileza dele, porque ele tinha a comunidade dele, ele era uma referência, ele era nosso porta-voz sutil também. Bacana. Então, essa sutileza. E falando do varejo, que a gente tem diretamente ali no Farol Shopping, né, por exemplo, é muito esse dinamismo, né? Eu vou vender tantas peças, eu vou vir uma promoção. É muito rápido. Muito rápido. E às vezes na indústria nem sempre né? Sim. Então, às vezes a gente tem tempo de pensar ações mais estruturadas, mais prolongadas, né? Percepções diferentes. Isso, exatamente. No varejo, não que a gente não tenha essa opção, tem também. Certo. Mas ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica. A gente tem que se atualizar muito mais rápido. Acabou, tem duas blusinhas só, então a blusinha que eu postei não... Então eu já não posso mais postar. Deu meia hora, já vendi, ela já não faz mais sentido. Legal. Então essa rapidez com que o conteúdo, né, ou as ideias, às vezes, acabam mais rápido, mas não que a gente não tenha espaço para essas ideias mais longevas, a gente começou a postar algumas coisas, a gente começou faz pouco tempo com essa questão de Instagram, LinkedIn, coisas assim, né? E... Cara, a gente tem um nicho, a gente percebeu que tem um nicho. Rapidinho, o meu Instagram pessoal foi para 5.000 e poucas pessoas. Olha só. O da empresa foi para 1.000. O nosso canal tá quase 1.000 também. O dela também, pessoal, começou a subir. Que legal. E semana passada, né, amor, eu tive um convite para fazer propaganda para uma empresa de celular. Olha só, virou influencer! Daí, tipo assim, a gente começou a brincar em casa, né? Tipo, será? Oportunidade. Pois é. E isso tudo por conta da comunicação, né? Dentro do nicho de vocês. Legal. Exato. Eu quero aproveitar que a gente está aqui nesse bate-papo muito legal e eu não posso deixar de falar mais uma vez de todos os nossos patrocinadores, todo mundo que está aqui com a gente. E hoje, né, mais uma vez, olha quem que a gente tem aqui, quem que a gente trouxe para Stephanie degustar com a gente. Meu Deus. Gosta a de galera da Pipoca
Pipocaria Gourmet aqui, a Rocha Pipocaria Gourmet. Henrique, dá um close aqui, por favor. Gente, amei esse capricho nas embalagens aqui, também. A Raquel mandou pra gente hoje a pipoca caramelizada. Uau, a gente vai se divertir hoje aqui, hein? Com café ainda, meu Deus. Com café, pensa. Ela disse pra mim que é a de nozes, tá? Esse é um lançamento da semana, pipoca de nozes aqui que a Raquel mandou pra gente. E ela mandou também aqui uma pipoca de ninho. Aqui ela fez uma mistura, tá? Tem ninho, tem brigadeiro e tem chocolate ao leite meio amargo. Então, só eu que vou poder vir aqui nesse programa, desculpa, tá? Já vou dizer que ninguém tem mais agenda. Mas eu vou... Tu já comeu pipoca assim? Já comi uma vez num cliente, estava cobrindo um evento, um cliente estava indo lá, mas a dela eu ainda não conhecia. Desculpa quem tá em casa, mas a gente vai fazer vocês sofrer só um pouquinho, tá? Depois mas o Instagram dela aqui é só pedir que você já não tem mais vontade. Aqui, ó, eu quero até mostrar aqui, Henrique, não sei se tu pode dar um close, ou se eu posso dar um close aqui direto pra câmera. A Raquel sempre manda aqui pra gente. Quem ainda não segue aqui a Raquel é o rocha.gourmet oficial. Vou pegar que eu não... Tá aparecendo na tela o arroba dela, tá? E aí quem quiser, quem tiver interesse aí de comprar, entra lá no canal do Instagram. A Raquel tem várias formas de solicitar esse produto. Pode ser pelo iFood, pelo WhatsApp. Bolacha, né? Jesus Cristo. É uma coisa maluca aqui. Então, enquanto a gente conversa, tá? Como é que ela consegue essa textura, gente? Algo bem... Não, não parece pipoca, não sei. Surreal, é de milho, tá? Lu? Essa aí é tem milho, não? Não, essa pipoca, inclusive, é bem interessante para criança. Pra questão de risco de engasgo, porque a pipoca tradicional, aquelas casquinhas até criança até 4 anos, essa daqui é liberada pelos pediatras. O que precisa ser pra ser considerado pipoca? Porque se não tem milho... Caramba, Raquel, explica pra nós o que precisa ter aqui, tá? Chama ela pra responder essa pergunta, hein? Eu vou pedir licença pra vocês 1 minuto pra entregar aqui pro pessoal do estúdio, pra eles comerem, porque é sacanagem eles estarem aqui com a gente e eles ficarem olhando, né? Eles vão dar só close errado na gente. É muita sacanagem. Eu vou dar aqui pro Henrique só um minutinho, tá? Segura aí que eu já volto. A minha esposa tá aqui nos bastidores aqui. Ela não é bozinha, tá? Não dá pra ela, não. Não, divide sim com ela. Ela tá acompanhando a gente aqui. Dando força. E a gente segue aqui. As nossas roupas. E a gente segue aqui enquanto a gente faz esse bate-papo. Raquel, fica à vontade, tá? Aqui tu tá em casa. Fica à vontade, come a pipoca super... Raquel, o João Rocha, a Bruna e a Diana. Beijo super especial pra vocês. Muito obrigada, tá? Por ter enviado a pipoca aqui pra gente. Delícia, super obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Curtiu, ela curtiu. Gente, infalível. A pipoca da Raquel é infalível. Hoje eu vou levar pra casa, tá? Tá, semana passada tu levou também, não levou? Levei. Ai, Raquel. Tá bom, gente, pra vocês não brigarem. Ajuda. Gente, eu quero aproveitar que a gente tá aqui no papo de né, de automação, lembrando que a gente tá falando de comunicação, e eu conversava isso com a Stephanie antes da gente entrar aqui nos bastidores, a gente falava sobre isso, né, que a automação e a comunicação hoje ela é extremamente crucial para qualquer tipo de negócio, né? Todo mundo hoje precisa se comunicar de forma assertiva, né? Com certeza. Eu acho que é a premissa de todo mundo. E quando a gente fala de marketing, o que vocês percebem lá dentro da Apse que mudou agora? Se mudou alguma coisa? Qual foi a percepção que vocês tiveram da comunicação com relação à IA? Porque hoje a gente está muito nesse mundo, né, Stephanie? É esse mundo que... Acho que acredito, não sei se vocês passaram por isso em algum momento, mas tipo, quando estourou esse boom da automação da IA, como é que vocês reagiram enquanto agência? Porque nós, Robotech, quando a gente vai nas empresas, o pessoal diz assim, meu Deus, eles vão comprar um robô, nós vamos perder os nossos empregos. E a gente sempre fala que a automação, ela vem para potencializar as qualidades que o pessoal já tem. Então, quando chega um robô na indústria, não é para botar ninguém para a rua, é para realocar essas pessoas nas funções adequadas e para tirar esse peso. Com certeza. Lá dentro da agência, a gente percebeu aqui que vocês são gigantes da comunicação. Da comunicação. Nossa, assim, em todos os aspectos, vocês vão muito além. Vocês perceberam, vocês tiveram em algum momento esse receio, abre aspas, da IA? Olharam para ela de forma diferente? Como é que o time reagiu quando vocês perceberam esse boom que há 16 anos atrás não tinha? Eu vou te dizer assim, conhecendo os nossos diretores, Lucas, Paula e Felipe, sem medo nenhum.
Que legal. E vou te dizer que não é porque arrogância ou qualquer coisa do tipo. É porque ao longo da nossa jornada, essa inovação, esse pensar diferente, o que eu posso fazer, a gente sempre abraçou. E abraçou mesmo, né? A nossa jornada é muito sobre isso, sobre essa adaptação. Então, quando tudo isso chegou, ao invés disso, eles resolveram investir na inteligência artificial para o nosso negócio. Daí, de novo, aquilo que a gente faz para a Robotech, para outros clientes, o que a gente faz para os nossos clientes, dessa personalização, de entender o momento, de estudar, de mudar quando precisa mudar também, que isso faz parte, a gente fez internamente também. Que legal. Então, assim, a gente foi percebendo coisas, ferramentas que a gente poderia ir usando, lapidando. O clássico ChatGPT, enfim, essas questões ali. E, se eu não me engano, foi o Lucas, ele estava participando de um grupo ali de diretores e tal, e ele foi percebendo um rapaz que estava sempre tirando as dúvidas ali. Ele foi entender quem que era, ele dá uma consultoria, uma mentoria, no caso foi o que a gente contratou. Que assim, a gente poderia de fato comprar qualquer curso e não desmerecendo nenhum curso, né? Fica bem claro, porque assim, de novo, tem público para todo mundo. Para nossa realidade, não valeria a pena o investimento num curso qualquer, porque seria perda de tempo e de dinheiro. E hoje tempo é dinheiro também, né? O nosso tempo é muito valioso, não só pela parte financeira, mas de tudo, né? De vida, de qualidade de vida, de tempo com família, etc, etc. Então, assim, eles pegaram referências com esse professor, o Patrick, sobre esse professor, no caso, e viram assim, acho que vai fazer sentido. Então, em dezembro, se eu não me engano, novembro ou dezembro, eles fecharam essa mentoria para 2026 inteiro. Uma parte da equipe, e por que uma parte? Porque vai de todos os setores da equipe. Que legal. Da equipe da criação digital, da equipe da criação off, da parte administrativa, que daí eu acabei participando, o próprio Lucas e a própria Paula. Então, assim, dentro dos nossos macro setores da nossa empresa, a gente participou dessa mentoria desde o início do ano, desde janeiro. Então, como é que foi? Inicialmente, todo mundo fazendo aula junto, online, né, ao vivo, todos os sábados, para entender, assim, para todo mundo meio que nivelado. Tipo assim, conhecimento básico de tudo mesmo, né? Porque eu tinha mais referente a textos, coisas assim, que é o que eu lido mais no dia a dia. O nosso editor de vídeos, por exemplo, nosso videomaker, ele tinha outros conhecimentos mais aprofundados. Sim. O nosso coordenador de digital, ele tinha mais ainda também, porque ele está fazendo uma pós em inteligência artificial focada nisso. Então, assim, meio que, tipo assim, todo mundo vai ter um básico. Aí, passada a gente entrou na segunda fase, que a gente concluiu agora no mês passado. Qual foi essa segunda fase? Tá, vamos dividir essas equipes. Vamos fazer essa equipe aqui, para ter esse trabalho mais aprofundado, esse estudo. E criar soluções para dentro do nosso negócio, que façam parte do nosso negócio. Legal. Então, assim, tem muitas agências e por mais que a gente tenha muitas coisas que são iguais, coisas processuais mesmo, assim, do dia a dia, funcionamento básico de uma empresa, que são iguais, mas cada um tem o seu modus operandi ali dentro do dia a dia, né? Então, a gente adaptou soluções para dentro da nossa realidade. Então, a equipe da criação foi trabalhando ferramentas e inovações para vídeo, para arte, para apresentações, o do digital, para questão de texto, planejamento, para esse foco. Eu, na parte administrativa, e a Pan também que participou, que é do atendimento, como é que a gente pode, dentro da nossa parte administrativa, o que a gente pode fazer? A gente criou um sistema interno nosso, para uso nosso, criou do zero. Deixa eu aproveitar esse teu gancho. Claro. Desculpa te interromper. Imagina. Mas deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar, o que vocês aproveitaram nessa questão de nivelar todo o time, né? E já entraram e olharam assim, o que dentro do nosso trabalho aqui, agência, a gente consegue automatizar? Por exemplo, uma coisa que a gente perdia, né? No passado, no Velho Testamento, criação de apresentação. Porque assim, abre uma tela no Photoshop. Não é uma apresentação lá no Drive que a gente faz, né? Eu faço a minha do dia a dia ali, né? Mas, assim, quando a gente vai apresentar para um cliente, é no Photoshop, ajustes de alinhamento, de dados, todas essas coisas. Então, hoje, coisas que às vezes a gente levava, às vezes, 2 dias, porque vai interferindo pauta ao longo do dia, né? Então, hoje a gente leva 30 minutos. Ou seja, agilizou o processo de Exatamente. Dentro da nossa própria comunicação interna ali, automação de e-mail, sem precisar pagar uma plataforma extra. E assim, não dizendo que vão acabar essas plataformas, mas como todo mundo tem que se reinventar. Assim como foi o Uber, assim como foi aplicativos de comida. Então, todas essas coisas. Se reinventar. Né? Exatamente. E essa mentoria é isso. Daí a gente terminou, e agora até o final do ano a gente continua com a mentoria, mas colocando em prática os processos que a gente
gente adaptou para nossa realidade Que e legal. com esse auxílio desse professor, né? Então, a qualquer momento que a gente precisa, a gente aciona ele... Vocês são burros? Não, tô brincando. Ele é excelente, Muito inclusive. legal. Depois eu vou indicar pra vocês, porque ele é maravilhoso. Maravilha. E eu quero aproveitar esse gancho também, Stephanie, para perguntar para ti o seguinte. A gente sempre fala aqui no nosso programa que a automação, ela tá saindo aí a indústria, né? Tá saindo de uma indústria 4.0 para 5.0. No marketing, vocês percebem essa diferença também? Vocês também estão caminhando para esse lugar, acompanhando, né? Eu percebo que vocês, o pessoal lá, o Lucas e o Felipe e a Paula, eles têm uma mentalidade muito disruptiva, muito aberta, né? Com relação a isso, eu acho que é por isso que vocês estão no patamar que vocês estão. Porque certamente. A empresa é o reflexo dos donos, né? Então, os cabeças do negócio têm uma visão muito ampla da coisa, né? Vocês em nenhum momento se fecharam e quiseram fazer algo diferente. E então aí os prêmios provam quem vocês são. Vocês percebem que o marketing está caminhando para esse lugar de marketing 5.0 também? Ah, sem dúvida, né? O tempo todo, né? É uma evolução constante, né? Certo. A gente, falando aqui do Uber, né, do exemplo que a gente teve, vai acabar os taxistas, vai acabar não sei o quê, o Uber domina, nananana. Beleza, tem a euforia, tem um momento, vão ser demitidos, a pessoa vai ser demitida, nananana. Tem um momento. Mas sobrevive quem se adapta, né? Exato. É o clássico, a máxima, né? Então, assim... É uma lei da natureza, né? Oi? É uma lei da natureza, Exatamente, perfeito. Então, assim, a gente a gente vê no dia a dia toda essa mudança, e mudança cada vez mais dinâmica, como a gente estava falando antes, né? Então, cada vez mais rápida. E a gente tem que se adaptar, mas sem perder a essência, né? De novo, aquilo que a gente falou ali no início, do tipo, quando o nosso cliente quer entrar numa trend, faz sentido? Faz sentido. Ele quer bater o pé, ele quer fazer, beleza, mas o nosso papel é orientar também, né? Então, não, de repente não faz sentido, de repente não agora, ou de repente não dessa forma. Então, assim, olhar com essa atenção técnica mesmo, né? Quando a gente recebeu o convite para vir aqui, entender também como é que era o processo, o trabalho de vocês também aqui, que daí a gente foi colocar na ponta do lápis, a nossa história, as coisas da gente... Porque no dia a dia, às vezes, a gente acaba esquecendo da nossa técnica, né? Não, isso é uma técnica, isso é um diferencial. Então, assim, uma frase que eu gosto muito é aquela, né? Sempre vai ter alguém que é melhor do que eu, sempre vai ter alguém mais experiente, que sabe uma tecnologia, mas ninguém faz como eu. E não é porque eu sou melhor, é porque o meu diferencial sou eu mesmo. O diferencial de vocês são vocês. O diferencial da Ápice são os nossos gestores também. Porque cada um é diferente, né? Exatamente. Então, é esse olhar, né? Então, porque assim, vamos jogar uma marca grande aqui, que eu não vou ter perigo de direitos autorais, mas assim, por exemplo, a Coca-Cola. Ela não se preocupa hoje com os concorrentes, assim, diretamente. Falar de mercado, coisas assim. Porque ela sabe quem ela é. E assim, não é menosprezar ninguém de modo nenhum, mas é entender que todo mundo tem seu espaço e que não tem problema nenhum em a gente dizer assim, eu sou a Ápice Comunicação, 16 anos no mercado, 11 prêmios internacionais, outros tantos nacionais, e eu gero resultado para o meu cliente. Esses prêmios não estão aqui à toa. Essa nossa jornada de evolução é constante. Isso é posicionamento. Exatamente. E eles têm essa veia de inovação mesmo, de qual vai ser a ideia mais louca que a gente vai ter agora? Bora. Vamos farmar, né? Vamos farmar. Ai, gente, se eu te contar que eu pesquisei esses dias, porque eu não sabia o que era. É muito velha, né? Mas tudo bem. Faz parte. Esses dias, eu e os meninos lá no serviço estavam farmando a hora. Farmando. Fizemos até um vídeo, né? Sério? Ai, meu Deus. O nosso bate-papo tá muito legal e a gente vai voltar com o pessoal da Ápice aqui em outros momentos, mas a gente tá caminhando pro final. Mas antes disso, eu quero fazer com a Stephanie um bate-bola aqui. Ai, meu Deus, que chique! Rapidão, bate-bola pra gente pensar em algumas coisas bem legais aqui. É bem legal. Um erro que toda empresa de marketing comete. Achar que a comunicação é para todo mundo. E não é. Às vezes a gente pode até lançar para todo mundo. Bate-bola, tudo bom. Mas achar que é para todo mundo. E não é. Às vezes não é. E não tem problema nenhum não ser. Legal. Uma ferramenta que todo empresário precisa conhecer. Ápice Comunicação. Opa, gente, eu não esperava outro merchan dela, tá? Nossa, que corte, cara. Um mito sobre as redes sociais. E que ela é tudo, né? Porque isso aqui que a gente tá fazendo, os bastidores são muito importantes. Então, não é só o que aparece. LinkedIn ou Instagram? Olha, hoje, de modo geral, com a experiência que a gente tem, com os clientes que a gente tem, Instagram é muito bom para venda e para popularização, e LinkedIn é mais para criar autoridade mesmo, né? Bacana. A IA, você considera uma oportunidade ou uma ameaça? Sem sombra de dúvidas, oportunidade de venha que eu quero facilitar meu dia a dia. Que maravilha. Stephanie, eu quero perguntar se tu queres
mandar beijo e abraço. Tens, né? Óbvio que mandar para todo mundo lá, porque eu acredito que todo o time da Ápice está nos assistindo. Então, eu quero agradecer o Juliano, que não pôde estar presente com a gente, tá, Juliano? Mas tu vai estar numa próxima, com certeza. A gente vai arrasar. Te esperando aqui. A Paula, o Lucas, Felipe, o próprio Senhor Morvan, Gabi, vocês estão todos convidados. A gente vai até vocês também, tá? Porque a gente quer conhecê-los presencialmente. Mas vamos trazer, não dá para trazer todo mundo no estúdio, mas a gente vai trazer ali, cada episódio que vocês vierem, vai vir, a gente manda uma galera diferente. Não, com esse café e com essa pipoca, agora eles vão fazer... Não, vamos fazer fila. Então, quero te perguntar se tu quer mandar beijo pra alguém, pra família, marido, filho, todo mundo. Meu pai, minha mãe, toda a minha família. Ah, legal. Não, gente, primeiramente, né, de novo, agradecer a oportunidade e parabenizar vocês pelo projeto, de fato. Legal. Parabéns mesmo, o que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Quando eu tava falando ali contigo, né, Lu, quando tu teve a ideia, entender também isso foi muito bonito de perceber o que a gente tava falando. Sim. É um podcast, eu vou trazer muitas pessoas diferentes, muitas marcas, mas assim, qual é o diferencial? São vocês. E assim, a gente tem acompanhado os episódios mesmo. Legal. Então assim, falando como uma técnica em comunicação, tudo bom? Não, mas falando como uma técnica em comunicação, vocês estão fazendo um trabalho de alto nível mesmo. Além da postura de vocês, de todo o profissionalismo, a gente no antes, né, que nem todo mundo vê, né, esses bastidores, que são muito mais trabalhoso. Então eu afirmo, que foi excelente, foi de um alto nível de profissional que a gente não vê em qualquer lugar. Então, assim, vocês estão de parabéns. E o conteúdo que vocês trazem aqui, de fato, é de qualidade. Parceiros, continuem vindo, porque faz muito sentido. Um café. Quem é que não gosta de café? Por favor, nem venha. Nem venha, porque não tá na nossa lista de amigos. Quem não gosta de café, mas assim, que eles continuem acreditando em vocês, porque de fato o trabalho de vocês está sendo muito bonito. A gente, como entusiastas da comunicação, parabeniza mesmo vocês por esse trabalho de qualidade. Um beijo para todo mundo da Ápice. Eu vou escolher a dedo quem é que vai vir aqui agora. Ela pegou a responsa agora. Mas assim, certamente a gente vai pensar em pautas muito legais, também alinhando sobre a indústria, sobre a inovação. Exato. Porque tem muito para falar. Tem muito, a comunicação é muito vasta. A minha mãe, quando eu entrei nessa área de comunicação, eu lembro quando eu entrei na faculdade, os meus colegas daquela época, ninguém da família apoiava. Eu era a única, o patinho feio, que era a única que tinha apoio da família, né? Ela sempre falou que essa área da comunicação, ela é muito versátil. Então a gente pode realmente ter mercado para tudo. E eu me agarrei nisso e por isso que eu me identifiquei também muito com a Ápice. Ela também faz parte do meu DNA, meio que, mesmo no período muito que eu estive fora, as pessoas ainda achavam que eu estava ali. Mas assim, essa versatilidade, essa oportunidade que a gente tem de conhecer novos negócios, de conhecer novas pessoas, isso é muito legal. E mais uma vez, parabéns e obrigada pela oportunidade. A gente fica agradece, super feliz, a gente tá emocionado aqui, porque nossa, eu não imaginava que era assim. Gigante como vocês, pra gente é loucura, que depois dos bastidores a gente vai trocar figurinha aqui, depois a gente conta pra vocês. Tu quer mandar abraço, beijo pra alguém? Eu quero agradecer minha esposa, né, que é a minha maior apoiadora, né, meu pilar, minha base, meu pai e minha mãe, que hoje estiveram lá, meus filhos também, né, que faz parte do meu coração, do meu dia a dia. É isso. Eu também não posso agora, depois dessa declaração, eu tenho que mandar um beijo especial pro meu marido, que está sempre nos assistindo, que também é uma pessoa que super nos apoia. Beijo, amor, te amo. Beijo, primo. Pros meus filhos também, que são super entusiastas aqui do Café com Automação, eles vibram toda semana quando a gente está aqui, toda a minha família, os meus irmãos, meus pais, e todo mundo que me conhece também, que nos acompanha aqui nas redes sociais. E eu quero também, né, gente, agradecer demais o pessoal da Ápice, assim, ó, vocês ganharam o nosso coração. Eu amei a camiseta, tá? O Augusto também amou. A gente já é cliente. Já. Paula, ó, tô ansiosíssima pra te conhecer. Vamos marcar essa agenda lá. Pra gente fazer uma agenda super legal pra gente tomar mais café. Raquel, tua pipoca fez sucesso como sempre, tá? Vai ser uma briga aqui depois do que a gente fizer o corte aqui, que acabar o programa. Mas eu quero super agradecer a todo mundo, a todos os nossos patrocinadores. Gente, muito obrigada. Tem muita gente bacana vindo por aí. Os próximos episódios estão imperdíveis. Quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo que nos acompanha e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Que massa, gente! Cara! Tu nem falou, né, cara? Não, intenso. Foi intenso. Ela hipnotizou, cara. Tu nem falou, né? Eu não consegui. Eu não consegui. Todo, gente. Cara, foi uma hipnose total. Tipo assim, eu não imaginava que era assim. Foi.